Olá a todos! Um poderoso bom dia para todos os inabaláveis. Então, ontem foi o Dia da Independência, o Dia da Independência da Ucrânia. E hoje, eu e o pássaro da resiliência, Juan, vamos tentar fazer um balanço. E o que aconteceu na Ucrânia nesses 35 anos? Vamos dar uma olhada? Inscreva-se e vamos lá! Como somos fortes, aviões estão voando. Vamos bombardear todo mundo. Calma, jovem, já vamos chegar a isso tudo e seguir em frente. Então, provavelmente deve haver algo de bom. Aqui tem muitas pessoas que podem falar sobre isso. No centro de recrutamento, eles distribuem os recrutas e os mandam para o fronte. Um tiro no joelho, depois na cabeça. Isso é para os generais civis que estão em Varsóvia. Os ucranianos oferecem um tiro no joelho para os civis. E foi isso que você ouviu. Ah, mas vamos esperar um pouco com isso também. Isso é, sem dúvida, um resultado. É um avanço realmente incrível. Mas ainda assim, deve haver, provavelmente, alguns outros feitos mais ou menos importantes. Bem, e aqui nós ficamos meio perdidos, como você pode ver. Não conseguimos descrever direito, porque ora um aparece, ora outro. Aqui tem um artigo sobre o que a Ucrânia alcançou em 35 anos de independência. A autora é uma verdadeira ucraniana, Irina, com o sobrenome Rifag. Refag, um sobrenome tipicamente ucraniano. E ela conta o seguinte, que a Ucrânia fez um avanço colossal na área de TI. Que avanço é esse, afinal? Primeiro, lemos que a Ucrânia se tornou o tigre tecnológico da Europa. Que leão é esse tigre? Dá até inveja. E o que tem lá? O aplicativo Dia, o estado no smartphone. Ou seja, um aplicativo que envia a telemetria de qualquer ucraniano, que espiona os ucranianos, que cria um verdadeiro campo de consideração digital. É apresentado como um aplicativo ideal e foi lançado ainda por cima pelo ex-ministro da Transformação Digital Fedorov. Aquele mesmo Fedorov que agora está promovendo o terceiro Maidan. Pode apostar. E tudo isso é considerado uma das inovações mais importantes do Estado. Que a Ucrânia se tornou um país avançado, onde passaportes eletrônicos e outros documentos têm o mesmo valor jurídico que os equivalentes em papel. Não dá para acrescentar nem tirar nada, sem dúvida. E depois, o que mais? Bem, talvez tenham ido ao espaço, desenvolvido alguma coisa. Sim, desenvolveram. O que foi desenvolvido aqui? Drones, armas antidrones. Vocês estão brincando? Isso é realmente tudo que conseguiram em 35 anos de trabalho? Os militares ucranianos foram os primeiros a começar a usar drones. No começo, apenas amarravam granadas. Depois, começaram a descrever os drones. Depois, criaram uma nova unidade nas Forças Armadas da Ucrânia, as Forças de Sistemas Não Tripulados, onde, aliás, servem muitos desses tipos de Ucheles, cheios de Tolstolobikov e outros Lutsenok, que na verdade não fazem nada além, provavelmente, de lançar drones de vez em quando. Mas a maioria das vezes, eles frequentam a linha de frente, as trincheiras, restaurantes, salões de massagem, salões de beleza e ficam contando isso há 35 anos. Com líderes teimosos. E depois? Talvez, vamos adiante. Inteligência artificial está sendo implementada em serviços e negócios e de novo mostram os militares. Em 35 anos, a maior conquista, ao que parece, é a guerra. A integração das tecnologias de inteligência artificial foi muito além das buscas na internet e das conversas com chatbots. Aqui estão imagens de satélite de um alvo, operadores guiando drones, poxa vida. Mas será que há algo aqui para as pessoas e não só para essa máquina de moer carne? Máquinas de moer carne. O sistema de consciência situacional e suporte utiliza tecnologias de visão computacional vindas novamente das frentes de batalha. Pois é, essa é a Irina Ilcheva. Fora a linha de frente, não há nenhuma conquista nisso. Talvez nem existam mesmo depois de 35 anos. 35 anos? Eu não me canso de lembrar. Isso é metade do tempo de existência da URSS. Aquela mesma que é criticada, condenada e difamada de todas as formas na Ucrânia. Embora seja importante lembrar que depois da Grande Guerra Patriótica se passaram apenas uns 15 ou 20 anos e enviaram o primeiro homem ao espaço. Bem, é assim que as coisas acabam acontecendo. Pois é, mandaram um homem para o espaço, enviaram sondas para Vênus, mandaram para Marte, enfim, mandaram para todo lugar. O que a Ucrânia fez? Mandou um satélite para algum lugar. O que dá para dizer? Bom, você vê, a guerra começou. Se passaram 35 anos. A guerra está acontecendo? Sim, já faz tempo que está acontecendo. Mas 30? Tudo bem, foram 30 anos de independência, daquela super independência. E até mesmo aquela guerra civil em Donbass, e os bombardeios e tudo mais. Mas não era na mesma escala que agora. Naquela época, pessoas morriam, mas durante todo esse ato, assim chamado vergonhoso, morreram 10 mil pessoas, se não me engano. Agora, esse número de pessoas morre em um mês, provavelmente, dos dois lados. E durante esse tempo, já dava para fazer algo além da guerra. Além de... Nem estou falando de chegar a um acordo de paz, mas provavelmente dava para fazer alguma coisa. Tudo bem, o que mais? Cibersegurança, um novo campo de batalha.
De novo, tem algum cara ali de pijama militar. De novo, algum tipo de comunicação estatal, Polícia Cibernética, SBU, SNBO ou SNBU, Sistema Escalonado de Proteção Digital. É praticamente independência. Maravilhoso. Fora a guerra, resumindo, não conseguiram conquistar mais nada. Bom, e tem o jogo Stalker. Pronto, agora já dá pra pular de alegria e pegar um pãozinho na prateleira. Ainda mais porque é uma empresa privada, não tem nada a ver com o governo. MPS, privada. Sim, mandaram bem, criaram um jogo incrível. Sim, ganharam dinheiro com isso. Mandaram bem, não dá pra negar. Realmente, é uma empresa privada. O que o governo tem a ver com isso? Sinceramente, eu não entendo. O que temos a seguir? Aqui ainda tem a Zaluzhnitsa e o general Zalesny, que recentemente disse que a economia não é necessária para a Ucrânia. E quem diz o contrário? Charlatão. Então, conheço o charlatão. Aqui tem logo 2. Eu e Juan Sobrero, que não aguenta essa pressão. Deveres. E ele também escreveu uma coluna, aparentemente para parabenizar todo mundo. Ainda mais. Em 24 de agosto, ele já está atravessando algum tipo de deserto. O caminho pode ser comparado ao êxodo do povo de Israel do cativeiro egípcio. Que cativeiro? Para onde? Quem está indo? Zaluzhny sabe que, bem, a história da Ucrânia e de Israel é um pouco diferente. Pelo visto, ele queria usar uma metáfora para fazer alguma comparação, mas acabou não indo na direção certa. Depois ele fala aqui sobre como não ceder mais, para finalmente sair da escuridão do deserto. Depois é preciso analisar o caminho que nosso Estado já percorreu nesses 35 anos. Pois bem, analisaram, e além da guerra não tem mais nada. E uma das criações de tudo isso é justamente o Zaluzhny. Ah, o poderoso general, que em inglês só sabe dizer good morning, e na verdade nada mais. E os aviões estão voando, vamos bombardear. Sim, o que mais foi alcançado? Bloquear o macho e o urso. Isso sim é poder, muito poderoso. Foram bloqueados canais em russo, ucraniano e inglês. Mas toda a promoção, todos os 3 canais, estão listados na decisão de sanções do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. Zelensky assinou. Está tudo ótimo. Restringe o acesso das crianças ucranianas a esse conteúdo. Tira da Rússia mais uma plataforma para lucrar com sua influência híbrida. Por algum motivo, as séries de Zelensky ainda geram lucro para macho e urso. Bem, há alguns paradoxos a cada passo. E então, de repente, ainda fizeram uma pesquisa no final, no apagar desses 35 poderosos liçõezinhas, fizeram uma pesquisa sobre quem o povo vê como presidente. E vocês vão se surpreender, ou melhor, não vão. Provavelmente. Mas o primeiro lugar ficou com Zelensky. Você consegue imaginar o quão poderosa foi essa pesquisa e quem eles perguntaram? Provavelmente perguntaram para Ermak, Stefanchuk, esse pessoal esperto que roubou tanto dinheiro que daria para 10 mil ou até 100 mil pessoas normais. Uma pesquisa não publicada, nos dizem, sobre as hipotéticas eleições presidenciais na Ucrânia. O terceiro lugar ficou com o ex-ministro da Defesa Fedorov, com 16% dos votos. E em segundo lugar, esse tal de Zaluzhny com 18%, e depois ainda Zelensky com 21% dos votos. Ou seja, se de repente houver eleições, então o povo será forçado a votar do jeito que eles querem. E nisso, provavelmente, o aplicativo Dia vai ajudar. Quer viver e receber mantimentos do governo? Então, mostre o resultado da sua votação, aquela mesma que era anônima. Bem, é anônimo quando precisa ser, e quando não precisa, não é nada anônimo, muito pelo contrário. Depois, o que mais sobre Dobula? Bem, agora já dá para falar sobre guerra civil e bombardeios. Ah, e ontem mesmo, de novo, foi o dia da independência. Um patrulheiro, um excelente policial que deveria proteger os ucranianos, brigou com um deficiente que saiu da linha de frente, alguém que foi praticamente destruído lá. Aqui tem um vídeo que mostra o porquê, o que e como aconteceu. Ou seja, um carro ucraniano está passando com esses soldados, ex-soldados veteranos. Eles param o carro, os policiais descem, novamente. Esse mesmo militar começa a gritar: "Pare!" Bem, é mais ou menos assim. Quais carros estão nas frentes? Recebemos, conduzimos, preenchemos. Pra que isso? Gente, pra que esses shows? Falo com muito respeito ao início militar. Sabe, esses shows, esses gestos obscenos, isso é coisa de criança, é curioso. Sim, concordo, mas poxa, documentos, ordem, é necessário verificar, por favor. Na verdade não está claro, dizem pelo padre que isso é uma reorganização. Com certeza.
Então, por favor, espera um pouco. Dizem pelo padre que isso é uma reorganização. Tira as mãos de mim, porra! Isso é uma reorganização. Então, por favor, eu peço. Zavruk, ô Braus! E aí, enfim, a coisa continuou. Depois a confusão foi pesada mesmo. Você pode assistir esse vídeo no meu canal. Aqui, basta apontar a câmera do seu smartphone ou tablet para esse QR Code e você vai direto para o canal com esses vídeos. Ou se você está me assistindo de um dispositivo móvel, aqui na descrição do vídeo tem um link direto para o canal no Telegram. E os militares, na verdade, não gostam nem dos caras do TCK, nem desses policiais. Eles já podem ser renomeados. A milícia foi renomeada para a polícia. E agora a polícia pode ser simplesmente chamada de policaios. Ninguém gosta mais deles. Por quê? Antes, pelo menos de alguma forma, eles garantiam a segurança dos cidadãos. E muitos de nós sabemos como isso era feito. Mas agora é um absurdo. Esses próprios policiais pegam pessoas nas ruas e as mandam para a linha de frente no lugar deles. Quem sabe atirar? Os policiais. Por que eles não vão para a linha de frente? Isso é só uma pergunta retórica. Dizem que estão protegendo a segurança da Ucrânia. E naturalmente, quanto mais o tempo passar, mais militares vão voltar da guerra. Eles vão voltar da guerra e não vai ser só com os policiais. Muitos lá acham que os civis já não são dignos de conversar. E aí já vira uma segunda categoria de pessoas. Enfim, Kondubula também é assim. E agora, Kondubula também há ataques constantes contra a Ucrânia. Zelensky publicou lá que vamos nos aquecer com o fogo dos depósitos incendiados da zona em Aiberes. No inverno, isso é quando não vai ter luz, nem calor, nem nada. Bom, me desculpe, isso continua agora. Por exemplo, a Federação Russa atacou a Ucrânia com drones a jato. Literalmente, no dia 24, prédios residenciais de vários andares foram danificados em Kiev e Zaporizhia. Na noite de 25 de agosto, lançaram drones a jato contra a Ucrânia, atacando várias cidades. Em Kiev, por volta da meia-noite, foi declarado alerta aéreo devido à ameaça de drones inimigos. Depois de algum tempo, começaram explosões em Kiev e novamente prédios residenciais foram atingidos, mas pelo menos não houve incêndio. Zaporizhia, por volta da meia-noite. Zaporizhia também foi atacada por drones de ataque por volta da meia-noite. Na cidade, um prédio de vários andares foi danificado e começou um incêndio. E a situação ficou tensa por lá, como você pode ver aqui. Isso já não são prédios residenciais em Zaporizhia. Provavelmente eram alguns depósitos. Bom, vai saber. Além disso, Kharkiv também foi atacada. Dnipro foi atacada por Banderol. Aqui, novamente, um grande centro comercial foi atingido. Ele pegou fogo. Houve uma série de explosões. Um incêndio começou. E aqui, por exemplo, mostra como tudo isso aconteceu por dentro. Ou seja, aqui é uma câmera de vigilância. E no final... desculpe por isso. Bem, foi isso que saiu. Desculpem se ficou alto demais para alguém. Eu tentei deixar mais baixo. Mas as configurações de cada um são diferentes. O alvo era o shopping Caravan, mas o ataque atingiu o estacionamento ao lado do prédio. Como resultado, os carros que estavam nesse estacionamento foram destruídos e também houve civis feridos. O próximo? Isso, naturalmente, com o aumento dos ataques é a proteção das instalações de energia. Ou seja, agora está se desenhando uma situação terrível, tão terrível para o inverno que aqueles que entendem dessa situação, diretamente os trabalhadores dos serviços públicos, aqueles que são responsáveis pela infraestrutura, dizem que no inverno provavelmente não vai ter. Não é nem questão de luz por algumas horas, mas provavelmente vai ter só 1, 2, 3 horas. E isso, principalmente à noite. Em segundo lugar, não tem de onde tirar calor, porque as termoelétricas foram destruídas. No inverno passado, nenhuma delas funcionou. Não houve vítimas. Consertaram alguma coisa lá. Mas até que ponto esse conserto é duradouro, resistente, considerando o aumento constante do volume, ainda mais do lado da Federação Russa? Isso é uma grande dúvida. Sem eletricidade, as estações de bombeamento não vão funcionar. O esgoto também não vai funcionar, porque os canos estão danificados. Mais ou menos assim, o esgoto não vai funcionar direito. E com as temperaturas abaixo de zero, tudo isso ainda vai congelar, como aconteceu no inverno passado, só que ainda pior, porque, segundo Klitschko, não é só isso. Em um dos vídeos, ele diz que 1 em cada 3 prédios de vários andares, dos quais há, se não me engano, 12 mil em Kiev, foi afetado de alguma forma. Em alguns lugares, o dano é pequeno, em outros, é muito grande. Mas mesmo assim, quem era responsável pela proteção da infraestrutura energética contra ataques? Aquele afegão, Mustafa Najem, que foi justamente quem organizou o Maidan. O que ele acabou organizando? Nada. Depois foi demitido, se envolveu em corrupção. E Mustafa já não está mais lá, sumiu em algum lugar. Mas o irmão dele apareceu. Apareceu Shmigal, que agora, cercado de algumas garotas e os caras, também diz que vai proteger as instalações de energia, contando que eles já estão protegidos. Sinceramente, eu não vejo nenhuma proteção. Ali está a instalação de energia. Tem alguma coisa lá, tipo um buraco cavado, mas eu não vejo nenhuma grade, nenhuma rede, absolutamente nada.
Por exemplo, lá em Uaé, os caras em 4 meses construíram uma cerca literalmente de vergalhão. E lá a cerca é bem densa, dá pra ver na hora que o objeto está protegido contra drones. Ou seja, podem acontecer danos, mas não tão graves assim. Eles calcularam a propagação da onda de choque, a possível dispersão de estilhaços e tudo mais. Tudo isso. Ou seja, agora só pode ser danificado por acaso ou se acontecer um impacto muito forte lá. Que tipo de proteção há aqui? Só se for o Shmigal ou essa garota aqui, que virou o rosto, aparentemente já não aguenta mais ouvir toda essa baboseira. Shmigal nos diz que o setor de energia é o principal alvo do inimigo. Bem, essa análise é quase divina, simplesmente uma análise de outro nível. Acho que todos os analistas podem pedir demissão hoje mesmo, e seus serviços não são mais necessários. Temos o Shmigal e pronto, não precisamos de mais ninguém. Nós desenvolvemos, diz ele, um abrigo único para instalações energéticas de diferentes níveis e capacidades. Nossos engenheiros de energia criaram uma proteção técnica e de engenharia única, que ajuda a proteger o setor de energia. As instalações de energia, mesmo após serem atingidas por mísseis balísticos, têm seus danos reparados em uma semana, e não em meses. E ele informou que neste ano, quase 6 mil toneladas de equipamentos de energia já foram enviadas dos centros de distribuição para as regiões e comunidades. Não está claro se isso cabe nos bolsos. Talvez tenha sido enviado em forma de dinheiro. Bem, vamos ver no inverno quanto isso é verdade. Na minha opinião, à noite, bem, no inverno, na verdade, essas mesmas pessoas vão começar a reclamar. Ah, e aí? E não tem? E cadê as coisas? E não protegeram então? Bem, é isso que eu acho mesmo. E então, desse líder poderoso, de repente, simplesmente de forma totalmente inesperada, apareceu uma nova proposta de paz. É surpreendente, mas é um fato. Zelensky, dizem para nós, apresentou uma nova proposta de paz para acabar com a guerra. Do que se trata? Vamos nos fazer essa pergunta. O governo ucraniano trabalhou nesse plano junto com os enviados de Trump e autoridades europeias. Bom, aqui é preciso notar que, se o trabalho começou só com autoridades europeias, então olha, tem muita coisa complicada aí. Especialmente se advogadas tão poderosas, com formação em medicina, como Kaja Kallas participaram disso. Então aí tem muita coisa complicada mesmo. Na publicação no jornal, disse que o plano prevê várias partes principais. A primeira é o cessar-fogo. Simplesmente maravilhoso. Isso é genial. Digno das melhores mentes da humanidade. O próximo é a criação de uma zona econômica livre. O segundo é a zona econômica livre. Isso naquela área destruída, que normalmente após o cessar-fogo é chamada de território neutro. Agora é chamada de zona econômica livre. Aparentemente, querem fazer isso seguindo o modelo da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. A Ucrânia e a Rússia devem retirar suas tropas de forma sincronizada para uma certa distância, e o território de onde as tropas foram retiradas pode se tornar uma zona tampão sob a administração de uma terceira parte. Quem vai ser? Claro, os americanos. Ora, todos são ótimas pessoas. Mas, na verdade, esse global pode se tornar talvez algo meio fraco, ou talvez nem se torne de repente. Também pode não se tornar. A terceira parte envolve as ações da UE e da OTAN, e os passos que a Ucrânia está disposta a dar dentro desses acordos. Essas propostas, nos dizem, não são exclusivamente ucranianas. Elas foram desenvolvidas em conjunto com representantes dos Estados Unidos, da União Europeia e, além disso, ainda serão discutidas com a Rússia. A Rússia também tem seu próprio plano. Putin observou o seguinte: na Duma estatal foi anunciado o prazo para o fim da guerra na Ucrânia. Vitória absoluta até 2030. Bem, aparentemente, tudo já foi dito sobre isso. De novo, Kiev em 3 dias, e agora já é até 2030. Aparentemente, isso é algum tipo de relatividade. A teoria da relatividade se aplica aqui. Enfim, mais uma vitória também. Na Duma estatal da Federação Russa, declararam que a Rússia deve terminar a guerra contra a Ucrânia até 2030, e o resultado deve ser uma vitória absoluta. Mas, aparentemente, até algum oceano, ou talvez até a Ilha de Páscoa, a fronteira vai se estender. Segundo uma publicação russa, isso foi declarado por um membro do KMI, não importa quem seja. Enfim, falou. Todos querem lutar contra a Rússia, causar uma derrota estratégica, declararam os deputados russos. Por isso, até 2030, Moscou deve conseguir terminar a guerra contra a Ucrânia para então começar a resistir à OTAN, que, em princípio, também não parece querer atacar a Rússia. Na Federação Russa, uns gritam que a Rússia vai atacar a OTAN, outros gritam que a OTAN vai atacar a Rússia. Mas, no geral, até 2030, pelo visto, alguém vai acabar atacando alguém. Se as economias ainda permitirem lutar com algo além de pedras e paus, como foi na Terceira Guerra Mundial, os participantes dos conflitos armados vão lutar com pedras e paus. Por quê? Não vai sobrar nem recursos, nem tecnologia, nem pessoas. Vamos torcer, é claro, para que não seja assim.
Mas, no geral, tudo está caminhando exatamente para isso. Mas tem mais uma vitória. Aliás, eu até esqueci de mencionar. É que o aumento dos preços dos combustíveis na Ucrânia superou até o líder da União Europeia. Em um ano, o combustível na Ucrânia ficou significativamente mais caro. 30% a mais do que no ano anterior. Na União Europeia, isso é cerca de 16%. E, no geral, é verdade. Mas, ao que parece, ainda restaram pessoas ricas na Ucrânia, que podem se dar ao luxo de comprar combustível. E agora vamos dar uma olhada nos poderosos líderes. Faz tempo que eu não mostro eles, né? Eu fico até envergonhado. Então, vamos ver agora. Um deles é o poderosíssimo velhinho Tuka, que faz tuk-tuk no taku e nos deixa melancólicos. Do ponto de vista, primeiramente, da economia. Todos de Vishvanka. Todos simplesmente de Vishvanka. Como já me irrita essa pretensão. Isso aí... Bom, isso aí é só O gasto especialista. Da Rússia, e, em segundo lugar, a desestabilização da situação interna da própria Federação Russa. De fato, lá existe uma estranha escravidão nas mentes e nos caracteres. Pois é, e o Tuka também, aliás, declarou que é preciso atirar nos civis lá. Se você atacar um agente do centro de recrutamento, um caçador de pessoas, então você também deve ser morto a tiros. Mas não há escravidão na Ucrânia. Isso é na Rússia, sim. Escravidão, diz Tuka. E na Ucrânia qualquer um pode sair. Qualquer um pode trabalhar onde quiser. Dinheiro tem sobra. Bom, pelo menos o Tuka deve ter, né? Não as outras pessoas. Mas mesmo assim, Tuka está bem. Pelo visto, ele acha que todo mundo está bem. Não há escravidão. Ah, escuta, qual é? Horas, ou talvez até dias, procurando combustível. E, consequentemente, os preços dos alimentos já começaram a subir. Fiquei muito agradavelmente surpreso com a quantidade de travessias da fronteira do país. Aliás, Tuka contou sobre isso em outro vídeo antes. Eu mostrei pra vocês com essa mesma jornalista. Ele começou a reclamar que foi ao supermercado e tinha tudo nas prateleiras. E essa mesma jornalista olhou para ele desse jeito. Eu nem sei como ele se chama lá. Enfim, Volodymyr Rabulevich. Ou então o pai. Enfim, não importa como ele se chama. E digo, escuta, eu só fui em 2 supermercados. Realmente não tem nada nas prateleiras. E ele fala, mas eu não estava tentando mostrar o quadro completo. Mas é isso que você precisa saber sobre a análise desse personagem. E sobre as habilidades cognitivas dele. Na Rússia. E o fato de que, em um dia, 20 mil pessoas cruzaram a fronteira do país, fugindo da possível mobilização. A situação na Rússia, objetivamente, não é positiva. Sim, agora vamos ouvir sobre a situação na Ucrânia. Quantas pessoas estão saindo, desculpe a palavra, da Ucrânia? Aqui nos contam, sinceramente, um monte de besteira. Atualmente, nos dias de semana, já faz algumas semanas que o fluxo de passageiros não cai abaixo de 120 mil cruzamentos de fronteira. Lá, eles só ficaram felizes que 20 mil pessoas estão saindo da Rússia. Mas aqui, 120 mil ucranianos estão saindo. Agora, Demchenko vai nos contar o seguinte. E nesses fins de semana, especialmente no sábado e no domingo, na verdade esse número é ainda maior. Tanto neste ano quanto no ano passado, predomina a saída da Ucrânia. Bem, porque é o início da temporada de verão em geral, o começo da temporada de férias, o fim das aulas nas escolas, e especialmente as mães com filhos são a categoria que mais aumenta entre aqueles que cruzam a fronteira. Claro, naturalmente. Mas mesmo assim, o número de pessoas na Ucrânia está aumentando. Aparentemente estão chegando do exterior. Agora mesmo estou arrumando minha mala, claro, para ir, para minha querida, para minha amada pátria. Depois de todas essas declarações fortes, de todos esses Tuka por aí e desses Demchenko e outros, bem, agora temos mais um personagem. Ele se chama Iogen Sbagin. À esquerda, o jovem Lenin. À direita, Iogen Sbagin. E por quê? Agora eu vou mostrar pra vocês. Isto é, se não me engano, uma música tchecoslovaca. E ainda dos anos 70, se não me engano. E lá tinha o Iogen Sbagin, que era o Iogen dos Pântanos. São 2 personagens muito parecidos, praticamente uma cópia. Iogen Sbagin se esgueira pelo pântano. O Iogen nos conta o seguinte. Se houvesse uma lei que permitisse ter dispensa apenas para quem já serviu e na fábrica fosse preciso produzir drones, porquê? Não. Iogen Sbagin, kvesnici se... Por que você não faz drones na fábrica? Por que não serve? Essa é a minha pergunta. Mas isso claramente não é sobre o fato de que ele não parece grande coisa. Mas isso é consequência, aparentemente, de uma atitude não muito biopositiva em relação a si mesmo. Talvez lá eles tomem todo tipo de bebidas que ajudam a manter o equilíbrio energético no corpo? Com certeza, mas sim. Bem... Elas devem ser produzidas por quem não esteve na linha de frente, mas só vê a quantidade. E o jovem Lenin até ficou grisalho de tanto esperar, olhando para o relógio, pensando quando vão parar de falar besteira sobre o que está acontecendo. Para aqueles que estão se esquivando, está aumentando e ontem eu li que vão bloquear contas bancárias ou algo assim e assim por diante. Ah, muito interessante. Ou vão suspender a carteira de motorista daqueles que não servem, então eu digo que vocês poderiam ter pensado neles 3 anos atrás. Sbagin, Sbagin, mordeia sufocar a Iogina.
Vagem, quem poderia imaginar? Então, e você serve ou o quê? Esse é um veterano, mas o Odin das Torres é nosso veterano, ou o quê? Pague no chão já, PES, Basil em choque. Ele estava realmente olhando para o relógio, para já correr para o frente do restaurante, quero dizer, para comer algo gostoso. Isso. Mas aqui estão duas pessoas que não serviram. Então, vamos bloquear os cartões deles, tiramos o direito. Bem, ela mesma procurou por isso. Primeiro, a iniciativa é punida pela execução. Então é isso. Na Ucrânia não há escravidão, não há corrupção, maia e geral, com dublagens em 35 anos. Isso é maravilhoso. Tchau para todos. A situação é essa. Cedo ou tarde, todos terão que lutar. E a questão é, você vai chegar verde, despreparado e acabar onde acabar? Ou vai chegar já preparado, treinado e vai entender qual trabalho você vai fazer? Nossa equipe é muito unida. Todos se comunicam entre si com uma atitude positiva. Estão motivados.